Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, os monoteístas. Os monoteístas, as palavras e a vontade de Deus, escrito pelo grande escritor Francis Edward Peters. Nós já trabalhamos com essa obra neste canal, nós já trabalhamos com essa obra no seu volume primeiro, quando ela trata sobre os povos de Deus. No primeiro volume se trata sobre o desenvolvimento das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Só que, neste segundo volume, o autor Francis Edward Peters trabalha os livros sagrados, tá? Trabalha apenas a questão dos livros sagrados, como cada uma dessas três grandes religiões monoteístas encaram seus livros sagrados. Por exemplo, no judaísmo se acredita piamente que a Torá é a palavra revelada por Deus a Moshe Rabbeinu, tá? Moisés Rabbeinu. Moshe Rabbeinu significa Moisés, nosso mestre, na língua hebraica. E se vê isso de uma maneira muito forte, ou seja, de fato a Torá é a palavra de Deus. Moisés ouviu da boca do próprio Deus palavra por palavra da Torá. Só que alguns grupos judeus mais atuais, como por exemplo os judeus liberais, a ciência judaica, os judeus de cunho mais liberal principalmente, eles já não percebem mais dessa maneira. Os judeus liberais acreditam que a Torá foi inspirada por Deus a homens que viveram em diferentes momentos da história, e esses indivíduos inspirados por Deus acabaram tecendo, elaborando a Torá. Por outro lado, o judaísmo ortodoxo vai dizer para nós que de fato a Torá é a palavra de Deus, que a Torá não apenas foi inspirada por Deus, mas ela foi falada por Deus, letra por letra. Por isso que no judaísmo ortodoxo valoriza-se muito a questão das letras hebraicas da Torá. Ou seja, acredita-se piamente que a Torá foi falada por Deus. E uma vez que a Torá tenha sido falada por Deus, acredita-se que em cada letra da língua hebraica na Torá há um mistério divino a ser revelado. Tá? No cristianismo, o desenvolvimento do livro sagrado dos cristãos, mais precisamente o Novo Testamento, passou por um desenvolvimento bem diferente. Por mais que se acredite que as palavras do Novo Testamento são as palavras de Deus, no entanto não se percebe dessa maneira, no sentido de Deus ter falado a alguém e essa pessoa ter escrito as palavras vindas do próprio Deus. Não, o máximo que no Novo Testamento acontece, segundo o cristianismo, é uma inspiração divina, ou seja, o indivíduo foi inspirado por Deus. Ele não ouviu direto da boca de Deus as palavras escritas no Novo Testamento, ao contrário do judaísmo, que percebe dessa maneira. No cristianismo se acredita que Deus inspirou o indivíduo a falar, a escrever, melhor dizendo, inspirou o indivíduo a escrever o texto neotestamentário. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi inspirado por Deus para escrever as epístolas paulinas, mas ele não ouviu diretamente da boca de Deus, palavra por palavra, daquilo que ele estava escrevendo. Ele apenas foi inspirado por Deus, Deus apenas inspirou ele. O nome grego que se dá para isso é theopneustos, que significa inspiração divina. Deus inspirou ele. Deus não falou letra por letra as palavras que o apóstolo Paulo, por exemplo, ou os demais apóstolos iriam escrever em seus textos neotestamentários. Por outro lado, no islamismo, acredita-se piamente que o profeta Maomé recebeu da parte de Alá as revelações do Alcorão, e que o Alcorão não foi inspirado por Alá, mas sim ditado por Alá, ou seja, Alá falou palavra por palavra do que está escrito no Alcorão. O profeta Mohammed nasceu no ano 570 e morreu no ano 632. Quando o profeta Mohammed morre, ele não deixou nenhum sucessor, ele não disse quem deveria de ser o sucessor dele no trono islâmico. Consequentemente,
houve uma divergência sobre quem deveria de assumir o trono islâmico. O que aconteceu? No ano 632, um homem chamado Abu Bakr, com a aprovação de vários indivíduos da comunidade islâmica local na Arábia Saudita, né, onde o profeta Mohammed morreu, decidiram que Abu Bakr deveria de ser o sucessor do profeta Mohammed. Então, Abu Bakr assume. A estratégia do Abu Bakr foi muito interessante, porque quando o profeta Mohammed morre, muitos muçulmanos acreditaram que o islamismo tinha chegado ao fim com a morte do próprio profeta Mohammed. O que acontece? O que acontece é que Abu Bakr, para impedir que mais muçulmanos acabem se retirando do islamismo, ele resolve fortalecer o seu exército e ele resolve conceder presentes para líderes tribais que se mantivessem fiéis ao islamismo. Mais tarde, Abu Bakr morre. Abu Bakr morre e no lugar de Abu Bakr, quem assume é Ibn al-Khattab. Tá? Esse homem, ele acaba assumindo o controle do trono islâmico do ano 634 ao ano 644. O nome completo dele é Omar ibn al-Khattab. Ele assume o trono islâmico de 634 a 644. Omar ibn al-Khattab foi assassinado por muçulmanos que não concordaram com o regime dele, com a liderança dele. Mais tarde, quem assume o trono islâmico foi um homem chamado Uthman. Uthman também foi assassinado. Depois, quem assume o trono islâmico, já por volta do ano 750, por aí, foi um homem chamado Ali ibn Abi Talib, que assume o trono islâmico. E os indivíduos que eram defensores da ideia de que Ali deveria de ser o sucessor do profeta Mohammed desde o início, eles passaram a ser mais tarde conhecidos como xiitas. Ali ibn Abi Talib assume o controle do trono islâmico de 656 a 661. Após ele surge um homem chamado Muawiyah, porque Ali acaba sendo assassinado. Muawiyah assume o controle do trono islâmico e transfere o trono islâmico da Arábia Saudita para Damasco. E aí surge o período chamado Omíada, que é quando, mais tarde, a família desse homem, Muawiyah, acaba assumindo o trono islâmico, e aí o islamismo passa a ser regido por uma família. Tá? E aí, mais tarde, lá por volta de 750, surge um homem chamado Banu Abbas, que daria origem à família dos Abássidas. Ele assume o trono islâmico de 750, né, a família Abássida assume o trono islâmico de 750 a 1258. Tá? E então foi assim que surgiu o período Omíada, foi assim que surgiu o período Abássida. Eu estou dando em resumos, tá, pessoal? Na teologia islâmica, se diz que o profeta Mohammed recebeu as revelações do Alcorão quando ele estava em Meca, numa caverna em Meca, e ali o anjo Jibril apareceu para o profeta Mohammed e pronunciou as palavras escritas no capítulo 94 do Alcorão, versículo 1 a 4, que diz: Ikha bismi rabikal lazi halak, halakal insana in alak, ikalau halak. Ou seja, recita Ikha bismi rabikal lazi halak, halakal insana min alak, ikahau habukal akahan. Que significa: recita em nome de teu Senhor que criou o homem de um coágulo de sangue. Recita que teu Senhor é o mais generoso. Te ensinou através da pena aquilo que não sabias. Foi assim, então, que o profeta Mohammed, que não sabia ler nem escrever, disse: mas eu não sei ler, como é que eu vou recitar, como é que eu vou ler? E o anjo Gabriel mandou ele ler de novo, ele não conseguiu, e pela terceira vez o anjo Gabriel mandou ele ler, ele não conseguiu e fugiu daquela caverna. Mais tarde ele foi lá conversar com a mulher dele, Khadija, né, que quando se casou com o profeta Mohammed, ela já era viúva de um ex-marido, era uma mulher muito rica. E aí a Khadija diz para ele que talvez tenha sido visões de Deus, visões de Alá.
E conta-se que um cristão que estava ali por perto ouviu as palavras do profeta Mohammed e disse: quem sabe o senhor não é um profeta? Porque muito do que o senhor diz, os profetas do Antigo Testamento também disseram. E aí foi que o profeta Mohammed passou a se considerar um profeta verdadeiramente. O profeta Mohammed passou a receber as revelações de Allah no ano 610, e aí ele recebeu as suras de Medina, de Meca, melhor dizendo. Mais tarde, a partir do ano 622, por aí, ele vai para Medina, que naquela época se chamava Yatrib, e o nome da cidade passou a ser Medina Ha-Nabi, ou seja, a cidade do profeta. E aí lá ele recebe as chamadas suras medinenses. Que daí lá, uma vez que ele seja líder de Medina, as suras medinenses já têm um caráter mais político, digamos assim. E aí, mais tarde, ele volta para Meca e, após várias guerras, na época em que ele morava em Medina, os mecanos, né, alguns da cidade de Meca que não concordavam com ele, foram com o exército para atacar Medina, para matar o profeta Mohammed. Ele criou seu próprio exército em Medina e se defendeu dos inimigos dele. Então houve um período de várias guerras enquanto ele esteve em Medina. Mais tarde, né, os inimigos dele acabam se submetendo a ele. Ele volta para Meca e lá em Meca ele remove da Kaaba todos os ídolos e estabelece a Kaaba como sendo um local de adoração apenas ao Deus único, Allah. Lembrando que a Kaaba não é uma pedra gigantesca coberta por um pano, como muitas pessoas acham. A Kaaba, na verdade, é uma mesquita. E a pedra que caiu do céu, que se chama Kaaba, é uma pedra que cabe na palma da mão de uma pessoa que fica em apenas um cantinho da parede da mesquita. Não é a mesquita que é a Kaaba. A Kaaba está em apenas um canto da mesquita. É uma pedra branca que, quando caiu do céu, ficou enegrecida por causa dos pecados da humanidade, segundo a tradição islâmica. Na época em que o profeta Mohammed ainda estava em Meca, as suras de Meca, elas eram suras, digamos assim, bem mais poéticas, com uma linguagem mais colorida e com frases breves. E o ritmo era tão poético que as pessoas achavam que o profeta Mohammed era, na verdade, um poeta. Por isso que o profeta Mohammed diz em determinado momento que ele não era um poeta, mas sim um profeta de Allah. E também quando o profeta Mohammed vai para Medina, as suras de Medina, por sua vez, elas já são bem mais detalhistas. Elas já não são formadas por frases breves, as frases já são mais longas, próprio de um texto escrito. E tem um caráter mais judicial, digamos assim, mais político. Então, esse foi o desenvolvimento do islamismo. Na tradição islâmica, existe a ideia de que se uma sura diz uma determinada coisa, determina algo, e uma sura lá no fim diz outra coisa, a prioridade deve ser da sura que aparece no fim. Se uma sura, por exemplo, mandasse você caminhar 1 quilômetro, e uma sura que fica no final da vida do profeta Maomé, que ele recebeu de Allah, mandasse você caminhar apenas 5 metros, por exemplo, você deveria de considerar a primeira sura como sendo nula e a segunda sura como sendo válida. Então você deveria de obedecer a última ordem e não a primeira. Então isso é muito forte na teologia islâmica, na teologia corânica. Há uma outra regra também, que é a ideia dos mutazilitas. Quem são os mutazilitas? Assim, ó, no islamismo, acredita-se que o Alcorão tenha sido incriado, ou seja, o Alcorão sempre existiu ao lado de Allah, e Allah, por sua vez, decide não apenas quem vai ir para o céu e quem vai ir para o inferno, mas também decide todas as condutas da vida humana. E, exatamente em decorrência disso, surgem os mutazilitas, que é um grupo de islâmicos que leu as obras de Aristóteles e Platão e passou a tentarem racionalizar o islamismo. E aí os mutazilitas passam a se questionar se de fato o Alcorão ele é incriado ou se ele foi criado a partir de um determinado momento por Allah. E esses indivíduos, eles vão dizer que se o Alcorão
foi incriado, digamos assim, então existem dois deuses, Allah e o Alcorão. Por quê? Porque incriado, para quem não sabe, significa algo que nunca foi criado, algo que sempre existiu. E no islamismo é muito forte essa ideia de que Allah sempre existiu e sempre existirá, e de que o Alcorão também sempre existiu e sempre existirá. Então, no islamismo, os mutazilitas passaram a se questionar sobre isso. Vem cá, mas se o Alcorão sempre existiu e se Allah sempre existiu, então o Alcorão carrega em si elementos de divindade. Então existem dois deuses, o Alcorão e o Allah. Qual seria, portanto, a diferença entre o islamismo e o cristianismo, que afirma que Deus é uma substância que subsiste e coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Qual é a diferença entre o islamismo, que acredita que existe Deus, e o Alcorão, em que ambos são incriados, e o cristianismo, que diz que Deus é incriado, mas o Filho e o Espírito Santo também são incriados? Então, os muçulmanos, que se autodenominam como sendo monoteístas absolutos, monoteístas estritos, e eles zombam dos cristãos, que são monoteístas compostos, né? Porque o cristianismo é uma religião monoteísta composta, tá? O cristianismo segue o monoteísmo composto, e exatamente por causa disso os muçulmanos zombam dos cristãos. Os muçulmanos dizem, mas só existe um Deus. Se só existe um Deus, então não existe esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, existe só um. Mas os muçulmanos, segundo os próprios mutazilitas, também não praticam o monoteísmo absoluto do qual eles se orgulham, porque eles acreditam que tu tem o Allah e tu tem o Alcorão. E o Alcorão, ele é tão incriado e pré-existente quanto o próprio Allah. Então os mutazilitas, eles criam a seguinte ideia: o Alcorão não é incriado. O Alcorão foi criado por Allah a partir de um determinado momento da história da humanidade, e é só isso. Os mutazilitas, e um dos mutazilitas muito famosos, como Al-Ghazali, acabou sendo preso em Bagdá, inclusive por defender essa ideia de que o Alcorão não é incriado, de que o Alcorão teve sim um início, ele foi criado por Allah. Então você vê que existe essa discussão muito forte. Uma outra discussão muito forte dentro do islamismo, segundo esse livro, né, Os Monoteístas, tá, é a ideia de que Allah, ele não apenas decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas ele também digamos assim, te guia em tuas ações humanas, e as boas ações que ele pratica, digamos assim, através de ti, ou que ele te inspira a praticar, ele coloca na tua conta, e as más ações ele também coloca na tua conta, para tu ter a falsa noção de que tu é, digamos assim, o único responsável pelas tuas ações, quando na verdade não é. É Allah que age através de ti. Então no islamismo existe muito forte essa noção de que Allah não apenas decide se tu vai praticar boas obras ou más obras a vida inteira, mas também decide se tu vai ir para o céu ou vai ir para o inferno. Tá? Então, antes de tu nascer, Allah já determinou se tu vai para o céu ou se tu vai para o inferno. Se ele determinou que tu vai para o céu de qualquer jeito. Se ele determinou que tu vai para o inferno de qualquer jeito. Os mutazilitas, por outro lado, questionam muito essa ideia. Os mutazilitas vão dizer para a gente que não, que Allah não pode ter feito isso, de decidir quem é que sobe e quem é que desce, porque isso tiraria o livre-arbítrio do ser humano, a capacidade de escolha do ser humano. Né? Dentro do cristianismo protestante, há o grupo dos calvinistas e o grupo dos arminianos. Os calvinistas defendem que Deus criou, não apenas nos criou, mas ele também já determinou previamente se tu vai para o céu ou se tu vai para o inferno. Então Deus escreveu o teu nome no livro da vida, se ele já determinou antes mesmo da criação do mundo que tu iria para o céu, e ele já escreveu o teu nome numa espécie de lista do inferno, se ele antes de criar o próprio universo já tinha decidido que ao te criaria só para tu ser lançado no inferno. Percebe? No catolicismo, voltando, no caso, ao calvinismo, o arminianismo, que seria o oposto do calvinismo, já diz o contrário. O arminianismo diz: a porta da salvação está aberta para todo mundo e entra nela quem quer e não entra quem não quer. Em outras palavras, se eu for para o inferno é responsabilidade minha, segundo o arminianismo, e se eu for para o céu é porque eu tomei a decisão inteligente de aceitar a Cristo como Senhor da minha vida e agora eu vou para o céu por causa disso. Tá?
Já os calvinistas não. Os calvinistas dizem, não, antes de Deus te criar, ele já determinou se tu vai para o céu ou se tu vai para o inferno. Se tu vai para o céu, se Deus já determinou que tu vai para o céu, tu pode fazer as maiores atrocidades da história da humanidade. Tu vai para o céu de qualquer maneira. Tá? Nem que no teu leito de morte tu te arrependa de todos os teus pecados e tu aceite a Cristo no teu leito de morte, tu vai para o céu na hora de morrer. Por outro lado, se Deus já decretou que tu vai para o inferno, antes mesmo dele te criar, então, não importa o que tu faça, tu pode ser a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Tu vai para o inferno e ponto final. Com boas obras e tudo. Tu vai para o inferno e deu. E isso é uma discussão que na Igreja Católica também existiu no passado entre os seguidores de Santo Agostinho e os seguidores de Santo Tomás de Aquino. E a Igreja Católica já superou isso. O Santo Agostinho acreditava também nessa ideia de que Deus é determinista, ou seja, Deus determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Muito pouco o ser humano age. Tá? Muito pouco o ser humano age segundo Santo Agostinho. É Deus que age. É Deus que vai até você e te leva para o céu e te resgata do inferno. E ele resgata quem ele quer. Essa é a visão de Santo Agostinho. Já Santo Tomás de Aquino defendia a ideia de que eu é que, através da prática das minhas obras, vou para o céu. Ou seja, eu pratico boas obras e aí a graça divina vem e complementa aquilo que as minhas obras não conseguem completar. E aí eu vou para o céu. Então, a graça de Deus, pela lógica de Santo Tomás, seria apenas um complemento das minhas obras. Eu tenho que começar praticando boas obras e naquilo que eu, como ser humano, não consigo preencher, das lacunas divinas, digamos assim, aquilo que as minhas obras não conseguem preencher, Deus vai lá, derrama a graça dele e ponto final. Aí eu vou para o céu. Mas essa discussão já terminou no meio da Igreja Católica. Havia também o Pedro Biel, né, e, ou melhor, o Guilherme de Ockham, né, e também havia um grande teólogo, um grande teólogo medieval chamado, se eu não me engano, Gabriel Biel, que também tinham essas discussões, né? Então, isso sempre existiu no cristianismo, mas isso já são águas passadas. O catolicismo já superou. O protestantismo, por outro lado, não. Então, pessoal, é um livro fantástico, um livro maravilhoso. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.